Agora, você também tem que ver o aspecto psicológico da coisa. Existem os pesos pesados, que eu chamo, na psicologia, que interferem na sua capacidade de ganhar dinheiro. Por exemplo, o modo como você nasceu faz uma diferença enorme. Se você não foi bem-vindo ao mundo, se você vai visitar uma cidade, você tem uma experiência ruim naquela cidade, você não quer voltar naquela cidade, não é verdade? Porque você tem uma experiência ruim. Se você chega aqui e você tem 14 horas de trabalho de parto, já ficou complicada a sua chegada. Então o modo como você nasceu faz uma diferença enorme. E não adianta você fazer terapia, porque os traumas do nascimento, naquela época você não tinha linguagem, eles são codificados a nível celular. Você tem que trabalhar com terapias corporais. Nós temos um curso chamado Sintonia, que fazemos no Brasil 5 vezes por ano, vem gente do mundo inteiro, são 39 horas de trabalho, 12 no primeiro dia, 17 no segundo e 10 no terceiro, fazemos no Hotel Fazenda, é uma sexta, sábado e domingo, e as pessoas vêm, fazem essa sintonia, e na primeira noite nós transformamos a sala, que é enorme, num grande útero, onde nós colocamos uma música alta, que foi gravada em Atlanta, Geórgia, por um dispositivo colocado dentro do útero de uma mulher grávida. Então o som que você escutava quando você estava no útero da sua mãe é jogado naquela sala. Nós colocamos essência que dá um aroma de maternidade, de lavanda, e nós fazemos uma respiração onde você respira, inspira, expira, inspira, expira, e você cria o que em medicina nós chamamos de uma alcalose respiratória, e você volta à sua vida intrauterina. E você tem a sensação dos traumas e você libera, tem uma catarse dos traumas que ocorreram com você durante isso. Então esse é o problema do nascimento. O segundo é a síndrome da desaprovação dos pais. Eu não posso ganhar muito mais dinheiro que meus pais, porque eles vão se sentir humilhados. Então eu vou ganhar mais, mas um pouco mais. Então se você tem a síndrome de desaprovação dos pais, se você tem essa necessidade de não ganhar muito mais do que seu pai, às vezes essa necessidade até é inconsciente, 30% das pessoas no mundo têm a síndrome de desaprovação dos pais, que funciona na roda da abundância como se fosse um freio de mão. Essa é a grande verdade. Então 30% das pessoas têm, eu não sei se é o seu caso, mas o fato é que essa síndrome da desaprovação dos pais, ela trava a roda da abundância. E você tem que trabalhar isso psicologicamente primeiro, para depois saber usar inteligentemente as leis da riqueza, o ganhar, o gastar, o economizar e o investir. A negatividade específica são aquelas negatividades com relação a dinheiro, né? Dinheiro é sujo, gente rica não entra no céu, eu prefiro ser pobre e honesto do que rico e desonesto, que nós já discutimos nesse material. Em que você tem que reverter isso na sua cabeça. E a sensação de morte iminente, é você ter aquela sensação de que você vai morrer a qualquer momento. Então, a pessoa que tem um sofrimento no nascimento, e quando ela respira pela primeira vez, ela respira, porque o nascimento aqui fora da vida intrauterina começa com uma inspiração, e a vida termina com uma expiração. Por isso, quando alguém morreu, se diz fulano expirou, né? Morreu. Quer dizer, parou de respirar. Então quando você inspira, se você inspira com uma sensação de dor e uma sensação de morte, isso fica codificado no seu cérebro. Então a gente tem que viver com a sensação que a gente fosse viver para sempre. Quantas pessoas você conhece com 65 anos de idade, que tem uma experiência enorme, bonita, que podia estar sendo útil à humanidade e já está se programando para morrer? Na verdade, as pessoas que vivem muito, que passam dos 90, 100 anos, são pessoas que estão constantemente tendo desafios, criando novidades na cabeça, tendo metas novas, como se fosse viver para sempre. Isso é muito importante. E a outra coisa que eu quero discutir do ponto de vista psicológico é essa desculpa do karma. Eu não estou aqui para discutir se existe ou não existe karma. Eu estou aqui para dizer o seguinte: tem gente que usa uma desculpa. Sabe por que eu não consigo ganhar dinheiro nessa vida? Por causa do meu karma. Para você eu gostaria de dizer o seguinte: se a sua vida passada fosse mais importante do que essa, você estaria vivendo a vida passada e não esta. Eu acho que mais importante do que karma, mais importante do que tudo, é o nosso livre-arbítrio.
Isso nós temos. A cada momento você tem direito de ir para a esquerda ou para a direita, ou ir em frente ou voltar. Esse livre-arbítrio é uma característica que nem Deus tira da gente. Cada um tem seu direito ao livre-arbítrio. Eu acho que se você tivesse vindo aqui para viver exatamente uma história já totalmente escrita, na minha opinião, seria uma sacanagem cósmica. Na realidade, nós somos co-criadores da nossa existência. E eu gostaria de discutir com você ainda alguns mitos populares. Quando eu digo mito, é porque falta causalidade. Existe uma diferença entre casualidade, que quer dizer por acaso, e causalidade, que tem uma causa. Então as pessoas confundem uma coisa com a outra. Por exemplo, tem pessoa que pensa que para ganhar dinheiro você tem que trabalhar muito, que não é verdade. Você tem que trabalhar inteligentemente. Uma vez em Brooklyn, New York, um indivíduo ficou milionário aos 65 anos de idade. E quem estava entrevistando ele para a televisão perguntou para ele assim: por que o senhor ficou milionário aos 65? Por que não aos 55? Por que não aos 45? E ele respondeu: estava tão ocupado trabalhando que eu não tinha tempo de ganhar dinheiro. Olha que resposta profunda. Às vezes o sujeito está tão obcecado com o que ele está fazendo no dia a dia que ele não tem tempo de dar um passo para trás e ver a coisa numa perspectiva maior. Não sei se esse é o seu caso, mas às vezes é importante tirar férias. Às vezes você volta das férias renovado e com ideias novas. Então às vezes você está trabalhando muito e não está saindo do lugar. Então você tem que dar uma checada nisso. O outro mito é que eu não posso ganhar dinheiro e me divertir ao mesmo tempo. O sujeito fala assim: durante a semana eu trago o leite das crianças, agora sábado e domingo eu faço o que eu quero. Meu amigo, o que você faz por diversão, alguém faz por profissão. Isso eu posso lhe garantir. Eu não sei qual é o seu hobby, mas eu posso lhe garantir que aquilo que você faz por diversão, alguém faz por profissão. O que você gosta de fazer? Jogar tênis? Tem gente que é instrutor de tênis. Então o ideal é você pegar um hobby, transformá-lo em profissão. Nunca mais você vai trabalhar. Você vai estar sempre se sentindo de férias. Então o ideal é você ter uma profissão que você não precisaria receber para estar feliz. E cobrar, e fazer aquilo. Aí você vai estar sempre satisfeito, porque você está fazendo o que você gosta. Você tem que fazer o que você gosta e gostar do que você faz. Tem que ser as duas coisas. Porque por melhor que seja o que você está fazendo, esse é o filé mignon. Sempre vão ter outras coisas. Eu adoro dar conferências, mas eu tenho que viajar pelo mundo dando conferências. Nem sempre é agradável estar esperando voos atrasados nos aeroportos. Mas quando eu começo a ficar chateado com isso, eu me lembro o seguinte: opa, isso faz parte da minha vida, eu quero ir lá, então isso aqui é o preço que eu estou pagando. Aí fica mais ameno, aí eu vou ler um livro de uma forma mais agradável na sala VIP, esperando pelo voo que está atrasado. Então eu tenho que incorporar o seguinte: eu não vou poder trabalhar com filé mignon o tempo todo. Mesmo fazendo o que eu gosto, vai ter coisa que eu não vou gostar tanto, mas eu tenho que gostar daquilo que eu estou fazendo, porque aquilo me complementa para outro. O terceiro mito é a ocupação. Sabe por que eu não ganho dinheiro? Porque eu não tenho a profissão do meu irmão. O que seu irmão é? Meu irmão é médico. Meu amigo, eu conheço médico pobre, médico rico, advogado pobre, advogado rico, contador pobre, contador rico, artista pobre, artista rico, jornalista pobre, jornalista rico. Você também. Em qualquer profissão, você vai encontrar pessoas pobres e pessoas ricas. Então não culpe a ocupação. Você pode fabricar agulha e ser milionário. Não é a ocupação que vai determinar, é o modo como você vai fazer isso. O outro mito é o seguinte: eu não posso ganhar dinheiro porque não tenho uma boa formação. Esse é um outro mito popular. Eu quero lhe dizer o seguinte, que os homens mais ricos do mundo, em geral, não eram eruditos. Thomas Edison teve 3 meses de educação formal, Henry Ford, segundo ano de ginásio, o Bill Gates, que tem 3 recordes mundiais, acumulou 100 bilhões de dólares, o maior na toda a história da humanidade, fez isso num período recorde de 12 anos, e foi o homem mais jovem e mais rico do mundo, com 32 anos de idade. Ele próprio saiu para montar a Microsoft. Então, essa desculpa de que você não teve um curso superior não justifica nada. Pelo contrário, as pessoas que são demasiadamente intelectuais,
acaba não conseguindo pagar as contas no final do mês. Se você tem um parente, um conhecido, um vizinho que é muito intelectual, a família acaba ajudando ele para pagar as contas. Então eu não estou desestimulando você a estudar. Eu estou dizendo que o estudo por si não é suficiente. Você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos. São ingredientes. O estudo, o conhecimento pode ser até um ingrediente, mas só ele não resolve. Se fosse assim, os intelectuais todos seriam milionários, não é verdade? Então isso é um mito popular. Outro mito popular é que, mas não tem dinheiro suficiente para todos. O Brasil está só crescendo, poxa. O poder aquisitivo da humanidade hoje é 4 vezes 10 elevado a 15 bilhões de dólares. Então, olha só, como é que você explica isso? Na época da caverna, qual era a riqueza mundial? Praticamente nada. Agora você pega o produto interno bruto hoje no mundo, que é um absurdo, foi criado de quê? Pela mente humana. Então, é aqui no Brasil sim que nós temos que conversar nisso, porque se eu for falar de prosperidade lá na Suécia ou lá na Suíça, eles vão rir de mim. Você vai lá, está tudo pronto. Aqui está tudo por fazer. Então, esse aqui que é o nosso paraíso das oportunidades. Todo estrangeiro que morou no Brasil sai daqui com o seguinte conceito: o Brasil é o paraíso das oportunidades. Só o brasileiro que não consegue ver isso. Então é aqui sim que eu tenho que falar, porque primeiro e terceiro mundo não tem nada a ver com geografia, não tem nada a ver com topografia. Tem a ver entre o que você carrega entre o seu ouvido esquerdo e o seu ouvido direito. E é importante você entender o aspecto do ímã de dinheiro, esse conceito que nós passamos para você do dízimo pessoal. Então olha só, nós já cobrimos muitas ideias aqui. Eu recomendo você escutar esse material várias vezes, porque nós começamos lá falando de prosperidade, de saúde, de riqueza, de amizade, falamos de sucesso financeiro, falamos de consciência de prosperidade, dos níveis financeiros, a sobrevivência, o trocar 6 por meia dúzia, o debaixo do colchão, a independência financeira. Falamos da roda da abundância, falamos do doar, do receber, do declarar, do solicitar, do arriscar, do agradecer. Abordamos o aspecto da ciência, da filosofia, da psicologia. Apresentamos aquele modelo de mente, do pensador e do provador. O pensador pensa, o provador prova o que o pensador está pensando. Se você muda o seu pensamento, você muda a sua vida. Mostramos o processo criativo, onde você passa a ser co-criador da sua existência, onde você tem o princípio da autoanálise, você tem o princípio das sugestões, você tem o princípio de metas. Fizemos a diferença entre objetivo e meta. A meta é Chicago, o objetivo, o propósito é você viajar oeste, que você nunca vai chegar, você só cumpre o seu propósito na hora que você morrer. Se você estiver vivo, significa que você ainda está trabalhando com o seu propósito. Aí trabalhamos com as leis da riqueza, a lei do ganhar, a lei do gastar, a lei do economizar, a lei do investir. Toda a riqueza é criada pela mente humana. Você não vai caminhar na rua e a riqueza vai cair na sua cabeça. Se você quer enriquecer, você tem que aprender a criá-la você mesmo. Falando da lei do gastar, o valor do dinheiro é determinado pelo comprador e vendedor em cada transação. Mostramos que o que vale para um não vale para o outro. Falamos da importância da economia, de você saber economizar, de você separar os 10%, de você trabalhar com a generosidade, de você trabalhar com a caridade. Falamos a importância do investir, você colocar o dinheiro trabalhando para você, em vez de você trabalhar por dinheiro. Falamos da importância da liquidez, da rentabilidade, da segurança e, claro, da legalidade do seu investimento. Abordamos os aspectos psicológicos da prosperidade, falando da importância dos traumas de nascimento que você tem que liberá-los com terapia que chama Rebirthing, criado pelo Leonard Orr, um discípulo de Freud. Falamos sobre o karma, aí discutimos mitos. Uma coisa é casualidade, outra coisa é causalidade, que não são sinônimos. Trabalhar muito não é causa de riqueza. Eu trabalho muito, então não é que eu estou dizendo você para não trabalhar, mas acontece que só trabalhar não é suficiente. Você deve
procurar uma coisa que você gosta e fazer do seu hobby a sua profissão. Mais importante que a sua erudição é a sua competência de ação. Não adianta você estudar muito o que está no livro, você tem que colocar a coisa em prática. E você tem que, a sua formação não necessariamente o fato de você ter um nível superior, deixar de ter um nível superior, você vai ganhar mais ou menos dinheiro. E o universo é um lugar potencialmente abundante. Eu quero terminar aqui com a história. Era uma vez, no inferno, Lúcifer estava muito preocupado porque estava havendo uma crise, o número de pecadores estava diminuindo. Ele convocou uma reunião de marketing e começou a discutir e escutar conselhos e opiniões do pessoal. E um capeta mais antigo levantou a mão e disse: eu acho que lá na Terra nós temos que fazer o sujeito gastar mais, porque para gastar mais ele vai ter que ganhar mais, para ganhar mais ele vai ter que trabalhar mais, ele vai trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar, a vida vai passar, ele não vai fazer nada, vai terminar aqui, não vai evoluir. Aí o Lúcifer falou: sua opinião é muito boa, mas eu quero escutar outros. Um outro capeta levantou a mão e disse: eu acho que lá no planeta Terra a gente deve fazer o ser humano só gostar do outro, só se preocupar com o outro, só fofocar sobre o outro, só cuidar do outro, não ter amor próprio, não cuidar de si próprio, não evoluir e terminar aqui. E o Lúcifer disse: a sua opinião também é boa, mas eu quero escutar mais. E um capetinho estagiário, um diabinho estagiário levantou a mão. Lúcifer olhou para ele com a cara feia, perguntou o que ele queria. Ele disse: eu quero dar uma opinião. Qual é a sua opinião? Por que a gente não faz no planeta Terra o ser humano ter a pensar que ele vai viver para sempre? E Lúcifer então perguntou: e o que tem a ver pensar que vai viver para sempre e vir para o inferno? Ele disse: o sujeito vai pensar que vai viver para sempre, ele vai deixar o importante para amanhã, para amanhã, para amanhã. A vida vai passar, ele não vai fazer nada, não vai evoluir, vai terminar aqui. Diz que a face de Lúcifer se iluminou. Ele disse: é isso que nós vamos fazer. Sabe o que o diabo fez? Ele colocou na mente de cada um de nós a semente da eternidade. Você pensa que seu primo vai morrer antes de você, que seu vizinho vai morrer antes de você, que seu chefe vai morrer antes de você, mas você não. Você vai ficar aqui para a eternidade. Aí sabe o que você faz? Como a maioria dos que já morreram, você vai deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã. Se você fosse um cemitério e conversasse com quem, entre aspas, está morando lá, eles iam dizer que a vida foi curta, que não deu tempo de fazer o que eles tinham que fazer. Você está escutando esse material todo. E você vai colocar ele em prática? Ou é apenas um exercício para escutar? Eu recomendo que você escute ele pelo menos 5 vezes, para mexer na sua estrutura psicológica. E coloque em prática. Porque não adianta só você escutar. Você tem que colocar em prática. Esse conhecimento só vai ter valor o dia que ele passar do campo do pensamento para o campo da ação. Eu espero que novos caminhos se abram à sua frente, que o vento sopre levemente às suas costas, que o sol brilhe suave e morno no seu rosto, que a chuva caia de mansinho em seus campos. E até que nos encontremos de novo, que Deus lhe guarde nas palmas de suas mãos.